O título dessa série de mensagens que começamos hoje é Ame Seu Vizinho. Não para falar de um evento, não para falar de um movimento, mas para falar de como nós devemos amar de verdade. Eu, você, aonde você estiver. E claro, também é um convite para você estar conosco nessa ação. Mas quando eu falo ame seu vizinho, eu falo nos seus principais vizinhos, por exemplo, as pessoas da sua própria casa. Eu falo nos seus vizinhos de porta, de condomínio, de apartamento, não sei. Eu falo nas pessoas do trânsito, do transporte público, do seu trabalho, de todos os ambientes que você frequenta. Tem vizinhos que precisam ser amados. Eu diria mais, que precisam de Jesus e que alcançarão Jesus a partir do seu amor, a partir do seu ato de amor. Hoje, o título dessa mensagem é O Amor que nos move. E já faz tempo, né? Nós comunicadores, a gente fala muito assim, vivemos numa época em que tem a coisa. Nós não vivemos numa época, essa época já está há tempos acontecendo, em que o amor é relativizado. Ele é muito mais uma palavra do que uma atitude. Eu sou da época em que, quando eu comecei a namorar, eu ficava naquele debate mental e individual de quem é que vai dizer que ama primeiro? Alguém assim também? Existe isso? Existe? Só eu e tu. O resto aqui tudinho. Eu ainda sou desse tempo que a gente pensava para dizer se amava ou não, porque a gente precisava discernir aquele sentimento. Hoje não, as pessoas são tão carentes que quando desliga o telefone já está amando, e já está dizendo, já está gravando o áudio, já está com... É uma carência, o amor foi relativizado, não se sabe mais o que é amar. E aí dentro dessa perspectiva de querer amar de verdade, eu parei lá em casa de dizer eu te amo. Eu parei, se eu fosse você eu parava também. Porque eu te amo é uma frase solta, é uma frase jogada, que verdadeiramente hoje só deve ter impacto na primeira vez que é dita. Depois disso, hoje lá em casa eu pergunto para as meninas: vocês se sentem amadas por mim? É diferente, porque vai gerar uma conversa, e vai gerar uma mudança a partir dessa conversa. Hoje, estou diante de pessoas que estão em uma igreja, em uma comunidade de fé aqui online, muitas vezes acreditando que o simples fato de vir à igreja é a prova de amor por Jesus. E que o simples fato de ser generoso, generosa, é a prova de amor por Jesus. E o simples fato de botar uma roupa preta e vir servir é um ato de amor por Jesus. Não estou dizendo que não é. Ocorre que às vezes falta intencionalidade. Hoje Jesus, Ele se apresenta para mim e para você, e quer que você faça a seguinte pergunta: Jesus, você se sente amado por mim? Porque é diferente, gera um desconforto, gera um movimento. Quem faz uma pergunta dessa tem que estar preparado para a resposta, e essa resposta ela vai produzir algo em você, e para mim. O amor que nos move é um amor que faz literalmente alguma coisa, longe da conveniência, da falácia. O culto de hoje é uma provocação santa, para você avaliar a forma que você tem amado Jesus, se ela é intencional ou se ela é automática. Eu quero que você visite comigo, se você tem Bíblia, a primeira carta de João, ali bem finalzinho da Bíblia, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7, eu vou saltar alguns versículos. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados,
Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. De onde vem o amor? Por favor, de onde vem o amor? Se você está online, está no chat, escreve aí de onde vem o amor. Ou seja, o amor não é uma iniciativa minha. O amor não é ideia minha. O amor sequer é uma ação que começa em mim. Não, o amor procede de Deus. Aí olha que legal. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu posso dizer que quem não conhece a Deus não ama? Posso dizer? Não necessariamente. É impossível você conhecer a Deus e não amar. Mas é possível você amar sem conhecer a Deus. Agora, o amor não é genuíno. Não é esse amor bíblico que está sendo falado aqui hoje. Versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, o amor genuíno, porque Deus é amor. Aí aqui já tem um impacto forte. Se você não está amando de verdade, então está faltando conhecimento de quem é Deus. Aí vai melhorar um pouco, porque o versículo 9 vai dizer: desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aqui tem uma informação importante. Deus não nos ama da boca para fora. Porque Ele nos ama, Ele fez alguma coisa. Porque Ele nos ama, Ele enviou alguma coisa. E você sabe, João 3,16 diz o quê? Horrível. Mas eu entendi, é porque uma pessoa falou na NVI, outra na NTLH, e está tudo bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele se movimentou, Ele deu, Ele tirou dele e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele deu, então Ele não está amando da boca para fora. E por favor entenda, esse amor que se move é um amor sacrificial. Não é esse amor que não nos movimenta, que não exige algo de nós. Esse é um amor que, em vez de dizer que não tem tempo, acha um lugar na agenda. Esse é o amor que, em vez de dizer que dá trabalho, vai lá e toma o trabalho para si. Esse é o amor que, em vez de se sentir confortável, ele se desconforta. Será que nós estamos amando genuinamente, de verdade mesmo? O versículo 10 diz: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Versículo 11, amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Você está dando a sua vida por alguém? Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Versículo 16: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Que amor é esse? Se está faltando amor, está faltando Deus, está faltando conhecimento de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, durante esse culto, a fim de gerar um movimento na sua vida. Então eu quero provocar você em três coisas, em três entendimentos acerca desse amor, que eu e você precisamos nos conscientizar hoje, de que precisamos agir, de que precisamos fazer.
Primeiro ponto que eu quero te dizer é que, e eu quero que você entenda, é que nós fomos amados primeiro. Nós fomos amados primeiro. Eu li 1 João, primeira carta de João 4,19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu já falei, não é uma iniciativa nossa, é uma iniciativa dEle. Ele se deu por nós, Ele decidiu nos amar antes de qualquer coisa. Portanto, o cristianismo não é um esforço exagerado para alcançar o amor de Deus. Esse amor, ele já está disponível na nossa vida. Esse amor já foi provado na cruz. Você não precisa questionar se Ele te ama ou porque Ele fez isso, Ele não te ama, não. Ele me ama, Ele te ama e Ele escolheu fazer isso primeiramente, antes de todas as coisas. Tem um livro do Tim Keller que diz assim: Deus nos ama não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Então, você não precisa obedecer para que Ele te ame. Você obedece porque Ele te ama. Você não precisa fazer sacrifícios sobrenaturais para alcançar o amor de Deus. Mas se você quiser, se esforce em amar, porque Ele te ama. Ele me ama, Ele te ama, porque Ele me ama, Ele me perdoou. Porque Ele te ama, Ele te perdoou. Porque Ele te ama, Ele está fazendo alguma coisa por você, embora você não esteja vendo, Ele te amou primeiro. Quando Lázaro está doente, que as irmãs mandam dizer a Jesus, está lá em João 11, elas não pedem absolutamente nada, elas só dizem assim: diz a Jesus que aquele que Ele ama está doente. Elas estão pedindo alguma coisa? Não. E por que elas não pedem alguma coisa? Porque elas sabem que porque Ele ama, Ele já está fazendo alguma coisa, porque Ele nos escolheu amar, independente daquilo que nós possamos oferecer para Ele. Aí tem aquilo que você faz não aumenta em nada o amor de Deus por você. Da mesma forma, aquilo que você faz não diminui em absolutamente nada o amor de Deus por você. Você é amado, você é amada. Eu quero te dizer que se você não se sente amado por alguém vivo aqui na terra, pode se sentir amado por Jesus, que está vivo e milita em seu favor, e olha por você, e atende você, e você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E se você cair, Ele vai dizer: eu continuo te amando. E se você errar, Ele vai dizer: eu continuo te amando. Te levanta, eu continuo te amando. Não há nada que possa diminuir o meu amor por você. Quem tem filho aqui com menos de 11 anos, eu tenho uma filha mais velha, tem 11 anos. Ela é uma professora de paciência na minha vida. Cada vez mais expert na paciência ela está, pastor Lucas. E aí, eu cresci apanhando de palmatória. Quem apanhou de palmatória, diga ai. Ai, é maravilhoso isso. Minha mãe me batia didaticamente. Ela conversava comigo sobre a pisa, era uma coisa muito educada. Primeiro ela avisava que ia me bater, depois ela deixava eu passar uns 5, 6 dias esperando. Eu entrava em casa tenso, pensando que ia ser aquele dia. Até que enfim, um belo dia ela dizia: vá para o quarto. Eu ia. Quando eu entrava no quarto, ela entrava com a palmatória e dizia: você sabe por que você vai apanhar? Eu tinha que explicar porque eu ia apanhar. Era altamente didática a pisa lá em casa. Então, como eu vivia assim, para mim isso na minha casa tinha que ser natural. Para você ter uma ideia, eu levei a palmatória que eu apanhava para o meu casamento. Só que graças a Deus a minha esposa é equilibrada e a conversa é outra, então eu tive que me desfazer da palmatória, mas teve um dia que eu tive saudade da palmatória. Porque a minha filha maravilhosa, que eu amo tanto, eu sei que faz parte da vida dela, tá? Não estou falando mal da minha filha, quem tem filho sabe como é. Parece que ela não entende. A gente tem que dizer as mesmas coisas várias vezes.
E teve um dia que eu estava exausto e eu disse, eu preciso tomar uma providência dentro dessa residência. E eu pensei em procurar uma palmatória na Shopee. E eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, querido, ame a sua filha como eu lhe amo, querido. Entendeu? Porque eu te amei, mesmo você me desobedecendo. Porque eu não perco a paciência com você. Porque se fosse para eu ia lhe bater era de pau. Já pensou o Espírito Santo dizendo isso para mim, hein? Então tu faz o seguinte aí, ó. Tu te acalma. E Deus está tratando o meu coração, porque eu também amei a minha filha primeiro, com um amor que eu nem consigo explicar. Quem tem filho sabe o que é isso. Então não é o que ela vai fazer ou deixar de fazer que vai fazer com que eu deixe de amá-la, porque eu amo incondicionalmente. Eu estou aqui para te lembrar que você é amado por Deus. Ah, mas você é amado por Deus, já disse, mas eu vou repetir. Se você chegou aqui triste, online ou presencial, porque alguém te abandonou, dá tchau. Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele está fazendo alguma coisa. Você pode não estar vendo, mas tem um mover no céu agora, em seu favor, porque Ele te amou primeiro. Diga amém. Agora, por que Ele me amou primeiro? É só para eu receber o amor e dizer, eu sou amado por Deus? Não. Segunda coisa que eu quero falar sobre esse amor que nos move. Ele nos amou para amar. Nós somos amados para amar. O texto que eu li diz lá no versículo 11, amados. Eu imagino o João falando, amados, carinhosamente, amados. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Porque amor genuíno de Jesus recebido, ele é transmitido, ele não para em mim. Tudo que é bom você recomenda. Recomende Jesus, não através do seu discurso, através da sua vida, através da sua atitude. Nós não fomos chamados para reservar, para guardar esse amor. Nós não fomos chamados para sermos simplesmente especiais para nós mesmos. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu eu te digo, se já ouviu eu te lembro. Gênesis diz lá no começo da criação, que Deus criou os vegetais, Deus criou os luminares, Deus criou as águas, depois Deus criou o homem. Os luminares não iluminam para si. Os luminares não iluminam para si. As águas não foram criadas para beber de si mesmas. Os vegetais não se alimentam deles mesmos. Nada disso foi criado para si, foi criado para mim e para você. Então nós também não fomos criados para nós fomos criados para os outros. Literalmente, muito embora esses outros às vezes nem mereçam. Porque todo mundo tem um atribulado perto de si. E você tem tanta certeza da salvação e do amor de Jesus, que se você pudesse, você orava, Jesus, com que essa pessoa tenha um encontro contigo mais rápido. Mas cadê o amor? Haverá tempo em que o amor de muitos vai esfriar. E quando esfria, a gente adormece. Eu lembro daquela passagem lá em Lucas 10, quando conta que um rapaz foi assaltado e ele ficou caído na estrada e passou um sacerdote, passou um levita, nenhum dos dois fez nada. O sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. O levita era aquele que cuidava das coisas do templo. Mas talvez eles estivessem tão acostumados a ir à igreja que eles já nem sentiam mais que precisavam fazer alguma coisa. E isso pode ser uma armadilha na minha e na sua vida. A gente vem para a igreja, mas a gente já não ama mais.
A gente vem para a igreja, mas a gente não se movimenta mais. Aí a gente corre o risco de dizer: eu não vou fazer porque já tem quem faça. Eu não vou dizimar porque, olha, essa igreja é rica. Olha, eu não vou servir no Kids porque já tem voluntário. Eu não vou fazer. Aí você entra no seu mundo acomodado de vir à igreja, de ser cliente da igreja e achar que porque você se movimentou da sua casa e veio para cá, você está demonstrando o seu amor a Deus. Eu quero falar uma coisa importante, mas eu preciso que você me autorize. Você me autoriza? Então, já que você autorizou aqui online, eu quero que você faça assim, faça assim. Faça assim, assim, faça. Tenta estar correndo, faça. Isso. Aí diga assim: eu sou eu. Você é você. E nós somos diferentes. Não, eu errei. É assim, ó. Eu sou eu. Você é você. Nós somos diferentes. Diga para mim, diga para mim. Se você estiver online, ache os emoticons representativos e coloque aí nos comentários. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou manifestar é uma opinião. A gente tem que ter muito cuidado para manifestar a opinião. Mas eu quero que você entenda. A gente vem para a igreja e marca lugar. Aí marca lugar. Está dormente a pessoa, porque não está amando o próximo. Está amando quem ama. Agora, se eu estou aqui para amar os outros, eu não estou aqui para amar simplesmente quem me ama. Eu estou aqui para amar quem me desafia. E aí quando eu guardo um lugar, eu represento o meu amor por um e desqualifico o restante que chegou cedo, que ficou na fila. Aí não aplauda não, que eu vou terminar, já já você aplaude, puxa. Não, fica comigo, continua, por favor. Aí você guarda o lugar, aí você está dizendo para a pessoa: pode se atrasar, eu seguro a sua irresponsabilidade. Agora, vai. Ah, Rudinelli, mas imprevistos acontecem. Acontecem, sente lá atrás. Porque a unção não é medida por distância não, a unção está em todo lugar. Ei, tem gente assistindo o culto em outros países, se bem que essa hora depende do país, está tarde. E a unção está lá do mesmo jeito, tem gente tendo sua vida transformada, porque está em outro lugar, ouvindo a palavra, entendendo o que o Espírito está dizendo e amando como Jesus amou. A gente precisa amar mais, de verdade. Amar o próximo, a Bíblia diz: que vantagem tem você amar quem te ama? Aí a gente vê filosoficamente, poeticamente: esse amor é para eu amar os outros. Bora amar os problemáticos, bora amar as pessoas que nos desafiam. Às vezes amar é não entrar numa discussão, é ficar calado. Nós fomos amados para que nós amássemos. Aí a pergunta: Jesus, tu se sente amado por mim? Esse amor de Deus em nós, ele nos dá a capacidade de amarmos além do natural. Amor é um verbo, amor não é sentimento, amor é um movimento. E o que é mais interessante é que faz bem a mim e não a quem eu amo propriamente. Afinal de contas, às vezes a gente diz assim: eu estou amando o outro, eu estou amando o outro. Sabe? Eu não sei se você lê aquele livro, aí o autor vai falando as coisas e você vai dizendo: eu estou fazendo tudo isso. Você se sente tão bem, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, eu estou amando, que maravilha, eu estou amando. É bom demais amar assim. Eu esqueci o que eu ia dizer, tu acredita? Esquece, não vou nem completar o raciocínio. Vou voltar para a pregação. O amor é um verbo, o amor é um movimento, o amor é uma atitude.
E através dessa atitude as pessoas vão conhecer Jesus. Agora, se você não faz nada, você só é o igrejeiro, não vai movimentar absolutamente nada. Então entende isso. Você foi escolhido para amar e para demonstrar esse amor em atos, em palavras. E o terceiro e último ponto é o amor de Deus. Qual é o primeiro ponto, hein? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Quem está anotando aí? Não. Fomos amados primeiro. Já que nós fomos amados para amar. E aí chega onde eu quero chegar, que é o entendimento de que o amor de Deus, o amor que procede de Deus, é que vai gerar esse movimento. Essa fonte é que vai fazer com que a gente se movimente. Então eu vou trazer a história de lá para cá. Eu entendo que eu fui amado primeiro, mas talvez eu não esteja amando como eu estou sendo amado. Então o que está acontecendo? Eu estou fora da fonte. Eu ia falar no ponto 2 e eu esqueci. Aquele sacerdote e aquele levita, eles estavam dormentes. Eles estavam talvez indo para a igreja só para ir, e esquecendo das responsabilidades espirituais que Deus tinha delegado a eles. Eles estavam apressados, eles estavam ocupados, eles estavam indo atender alguma emergência. A gente está apressado demais, gente. Nós estamos esquecendo o principal. E quando eu trago uma mensagem como essa, eu não estou falando nas grandes coisas, não. Eu estou falando, por exemplo, em baixar o vidro do seu carro para receber o panfleto daquela senhora que está no sinal trabalhando. Mas você não tem tempo, porque na verdade quando o sinal fecha, você faz olhar para o seu celular. E aquela pessoa é só mais umazinha que está entregando papel ali, e quando você baixa o vidro, você sorri e você abençoa a vida daquela pessoa, você está amando. E você está transformando o dia daquela mulher. Porque tem muita gente que não recebe. E quantas vezes ela se maldiz porque ninguém recebe? Eu já entreguei panfleto, gente. Eu sei o que é isso. É você sentir rejeição por conta de uma pessoa que, como eu dizia antigamente, e faz muito sentido essa frase, muitas vezes é mal amada, e porque ela é mal amada, ela não sabe amar. Ainda bem que Jesus nos ama bem. Então não adianta você vir à igreja e não ter pequenos atos de amor, pequenos atos de serviço, como em casa também, lavar uma louça. Interessante, Deus falou comigo. Eu terminei de almoçar, aí eu botei um açaí, né, e fui tomar um açaí. Aí eu me horizontalizei um pouquinho. Quando eu me levantei, deixei a tigela do açaí ali do meu lado. Quando eu me levantei, aí eu peguei a tigela do açaí e fui levar para a pia. A minha intenção era deixar lá. Aí eu lembrei que eu estava pregando e disse, eu vou lavar, né? Que eu digo pelo menos a pregação com mais moral. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou já chegar no macro, mas por enquanto eu estou no micro. Ei, é um sorrir para um cara do estacionamento, ou então é o cara do estacionamento sorrir para o atribulado que acha que é mais especial e quer uma vaga mais perto. É uma coisa para mim inconcebível, é ver alguém passando carregando peso e eu não dizer nada. Para mim, Rondinelli, é inconcebível uma pessoa entrar no elevador e eu não dar bom dia. Para mim é inconcebível. Se ela vai dar bom dia, talvez o dia dela não esteja sendo bom, mas talvez o meu bom dia seja um ato simples de amor. Se isso só acontece se eu estou perto da fonte. Se eu estiver longe da fonte, de onde vem, eu não tenho amor para dar. Isso é óbvio. Se eu tivesse uma garrafa aqui para encher esse copo, eu só poderia derramar em outro copo se essa garrafa enchesse esse.
E não tem como uma garrafa encher o copo que não está perto. Não tem. Mas a gente está correndo demais. A gente está preocupado demais, como se muitas vezes amar a Deus fosse sinal de que Ele vai dar alguma coisa para a gente, e a gente ora querendo as nossas coisas, a gente ora querendo as nossas respostas, a gente ora querendo que Deus faça alguma coisa por nós, e a gente esquece que o que Ele quer é que nós o amemos, recebamos o amor e passamos para os outros, através de atos, que seja o ame o seu vizinho, que seja a interna, que seja o broadcast. É na fonte que a gente volta para o primeiro amor e que sai do automatismo. Uma coisa que eu digo assim, por exemplo, para vocês que estão operando essas câmeras, eu não sei qual é a motivação de vocês. Talvez vocês saíram da casa de vocês e disseram assim: eu vou ligar aquela câmera, eu vou ajustar aquele zoom, e eu vou seguir o Rondinelli por onde ele for, para que esse culto seja transmitido e que as pessoas no telão possam me ver melhor. Esse é o automático, mas eu quero lembrar para vocês que o que vocês estão fazendo aí está tirando vidas do inferno. O que vocês estão fazendo aí está salvando famílias. O que vocês estão fazendo aí vai mudar uma geração, porque você se levantou para operar uma câmera. Você só tem esse entendimento se você estiver na fonte, porque senão automatiza, e se automatizar não tem mais graça. E sabe o que é pior? Se automatizar, você vai começar a olhar para o lugar errado, que são as pessoas, e as pessoas nem sempre dão a contrapartida que a gente quer. Eu sirvo aqui nessa igreja, vai fazer 20 anos. Eu já servi em todos os departamentos dessa casa. Um dia, eu era o líder da mídia. A house ficava bem ali atrás. E eu cheguei no meu domingo para servir. Eu cheguei uns 2 minutinhos atrasados, e no lugar que eu sentava, tinha uma pessoa sentada, e eu disse assim: oi, boa noite, eu sou o Rondinelli, eu sou a pessoa que você viu nesse horário, você pode dar licença para eu ficar nessa cadeira? A pessoa olhou para mim e disse assim: você é o Rondinelli? Sou. Aí ela disse assim: eu sou fulano de tal, eu queria dizer que hoje a gente não precisa mais de você aqui. Como assim? A partir de hoje eu vou assumir. Como assim? Ninguém me disse nada. Agora eu sou descartável por alguém que ninguém me apresentou, que eu nem conheço. E naquele dia eu senti uma mágoa tão grande no meu coração. Mas ali foi só o início de algo que eu precisava descobrir na minha vida sobre amar de verdade. Eu baixei minha cabeça, saí, mas eu continuei, procurei outro lugar para servir. Mas em 2018 eu cansei. 2018 eu cansei, porque eu estava investindo mais tempo na igreja do que na minha empresa. E eu sentia uma falta grande de reconhecimento. Olha onde é que estava meu coração, gente. Se você entra na igreja por conta das pessoas, as pessoas vão te tirar da igreja. Agora, se você entra porque você reconhece o amor de Jesus, e você está disposto a amar aquele atribulado que disse que eu não servia mais, seu coração está começando a ficar no lugar. Porque eu conheço os meus pastores, e o vocabulário deles não é: eu não preciso mais de você. Aquilo que aquela pessoa fez comigo naquele ano dizia respeito a quem ela era, e não à igreja que eu frequento. Mas aquilo criou uma ferida no meu coração, que foi abrindo, até que em 2018 eu cansei e disse assim: eu vou entregar tudo. Aí eu percebi de uma coisa: eu estava saindo de perto da fonte. Jesus tinha deixado de ser a minha fonte de amor, e aí eu tinha deixado de jorrar. Agora eu queria que os outros me amassem. Eu acredito que, guardadas as proporções, todos nós temos isso na vida, independente de qualquer coisa.
sabe de uma coisa, ninguém olha para mim, pois eu vou cuidar da minha vida. Cheguei para minha esposa e disse, estou largando tudo da igreja. E fui fazendo tudo direitinho. Eu era líder de GC, eu era do time de pregação, eu era do time de comunicação, eu era da livraria, eu servi em todo canto, eu era coordenador do Intensive na ocasião, e aí eu fui deixando uma coisa, fui deixando a outra coisa, fui deixando, e Deus estava preparando tudo na minha vida, que até a última coisa que eu ia deixar, eu nem precisei deixar, foi tirada de mim. Foi só para terminar de abrir aquela ferida. E eu disse, não vou fazer mais nada aqui na igreja. Na igreja. Como se Deus tivesse me levantado para servir a uma igreja. Como se Deus tivesse me levantado para servir a uma pessoa. 2019 eu sumi daqui da videira. Eu entrava por aquela porta e saía. Eu entrava por aquela porta e saía. As pessoas me viam fora daqui e perguntavam, Rondinelli, tu está desviado? Eu disse, não, estou indo para a igreja. Eu só não apareço, eu só não falo. Uma vez um irmão chegou para mim e disse, Rondinelli, tu está indo para a igreja? Estou indo para a igreja, tu tem que sentar lá na frente. Aí eu disse, para quê? Para o pastor te ver. Olha aí, pastor Lucas, já viu essa? Tu tem que sentar lá na frente para o pastor te ver. Na minha cabeça, eu disse, pai, se o pastor quiser me ver, ele pega uma foto minha. Eu não queria que ninguém me visse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Magoado. Estou falando de 8 anos passados, 7 anos passados. E beleza, fui trabalhar, chegou a pandemia. Eu sou um cara que gosta de ficar em casa. Por mim eu não saí de casa, você acredita? Eu só saio porque tenho que sair. Aí por mim eu não saí de casa. É 2 pesos, 2 medidas. A Denise gosta de bater perna, eu gosto de deixar minhas pernas paradas. Mas a gente vai se ajustando. Chegou a pandemia, fiquei em casa. Termina o primeiro lockdown. Já fazia 1 ano e 3 meses que eu não servia a igreja. Um amigo nosso, Admar, preocupado com a minha situação, eu não sabia que ele estava preocupado, eu fiquei sabendo hoje, porque de manhã eu citei, mandaram uma mensagem para ele, e ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que o convite dele foi intencional. O Ademar diz, Rondinelli, tu ainda está correndo? Eu corro, eu gosto de correr. Eu disse, cara, não estou porque estou trancado, mas se tiver para onde correr, eu corro. Aí ele diz, vamos correr? Eu digo, vamos. Me chamou para um grupo de corrida no Eusébio, julho de 2020, diga aí quem era o head coach do grupo de corrida. Diz quem era o head coach. Eu quero ouvir aí, diz quem era o head coach do time de corrida. Pastor Costa Neto. Aí eu ia estar perto do meu pastor, depois de mais de 1 ano eu estava próximo dele assim, ó. A gente se via porque a Denise trabalhava na igreja, trabalha na igreja. Aí eu sabia, mas agora eu estou aqui tete a tete com o pastor. Aí está o pastor correndo aqui, o Admar correndo aqui, o Ademar correndo aqui e eu correndo aqui, do lado dos dois, ó. E os dois conversando e eu calado. Outra coisa que eu quero que você saiba sobre mim, talvez você não acredite, mas eu também não gosto de falar. Você acredita? Quem acredita que eu não sou de falar? Quem acredita? Ei, pois eu não sou de falar, gente. Não sou de falar. Eu falo porque eu trabalho falando, né? Eu prego falando, mas se você me ver assim num canto, tiver muita gente e eu estiver calado, pode ter certeza que eu estou bem, eu só gosto de ficar calado. E aí os dois estavam conversando e eu aqui, ó, só correndo, né? Aí daqui a pouco o pastor Costa Neto disse para o Ademar, ei, nós vamos transmitir o culto nas unidades prisionais. Eles conversando aqui, e eu digo, eu vou correr mais rápido agora. Eu só ouvindo aqui de boa. Aí o Ademar, pastor, vai ser uma bênção. E o pastor Costa, quando ele bota para fazer uma coisa, ele faz mesmo. Não tem negócio.
Eu acho bom que aqui na nossa igreja ninguém tem medo de errar. A gente vai e se acertar, glória a Deus, e se errar, a gente reescreve a história e vai para outro caminho, para onde Deus manda. E o pastor estava lá, e o pastor continua correndo, e eu aqui, o Ademar aqui, o pastor olha para o Ademar e diz: tu me ajuda? Aí o Ademar disse: ajudo. E o Rondinelli ajuda também. Não é, Rondinelli? Aí eu com vontade de dizer: sai espírito de engano dessa corrida. E nada, eu disse assim: ajudo. Não tínhamos acordo. A única coisa que eu disse foi: eu ajudo. 15 dias depois, o Senhor realmente abre as portas na Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. Pastor Costa vai se encontrar com o 01 Mauro Albuquerque, e o pastor me chama. Aí eu vou, e eu chego lá. Tu viu o Ademar? Viu? O viu? Cadê o Ademar? O Ademar tinha recebido uma possibilidade de morar em outro canto, e ele foi. Julho de 2020, eu estava quietinho na minha casa, eu vinha para a igreja, curtia esse ar-condicionado maravilhoso, com essa projeção linda, eu louvava a Deus com vocês, eu me emocionava. Agora Deus estava começando a fazer um movimento de dizendo assim: querido, o amor move, o amor te move, o amor te tira de dentro de casa. 11 de outubro de 2020, 9 horas da manhã, eu estava sozinho, dentro da unidade prisional de Aquiraz. No meu lado esquerdo, um policial penal, devidamente armado para fazer a minha segurança. Na minha frente, uma grade e 90 internos, ditos criminosos, por Jesus, ditos perdoados, assim como eu e como você. O culto começa e eu não consigo escutar absolutamente nada. Eu só ouço a minha voz dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estava em casa. E agora eu estou preso. Não ria não, porque é assim. O voluntário que serve na unidade prisional, ele está preso. O policial penal, ele está preso. A única diferença é que a gente sai em tempo. E eu não ouvia nada. Eu só ouvia a minha voz dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? E uma vontade enorme de chorar invadiu a minha vida. E eu fiquei segurando o choro, porque naquela primeira oportunidade eu pensava assim: eu não vou chorar, porque se eu chorar eles vão pensar que eu estou com medo, e eu não estou com medo. E daquele silêncio, enquanto o culto acontecia, eu ouvi uma voz dizer assim para mim: agora você vai aprender o que é amar de verdade. Agora você vai aprender qual é o tamanho do meu amor por você. Agora sou eu e você derramando amor na vida desses que ninguém quer amar. Agora não tem ninguém para tirar a foto sua.
agora não tem ninguém para dar tapinha nas suas costas. Ei, não é sobre um rondinelli especial, não é sobre um serviço diferenciado, porque não há diferença entre mim e você, não há diferença entre servir lá e servir água aqui no lounge. Não é sobre isso, é sobre um tratamento de amor que Jesus teve com a minha vida. E Ele disse assim: eu te amei para você amar. A sua vida não é sobre você, não é sobre o que eu posso dar a você, é sobre o que você vai dar aos outros a partir daquilo que eu dou a você. Deus começou a mandar a gente. No primeiro culto eu fiquei só de manhã. 3 meses depois, eu almoçava na unidade, eu jantava na unidade. A minha esposa comprou a briga e disse: pode ir. Hoje nós somos quase 200 voluntários. E sabe o que é melhor? É que Deus continua fazendo em mim. Não é através de mim, Ele continua fazendo em mim. Através do serviço eu valorizei mais a minha vida, eu valorizei mais as pessoas, eu entendi mais a misericórdia de Deus, eu valorizei mais a minha liberdade, eu valorizei mais a minha família, e eu valorizei muito mais quem é o Espírito Santo na minha vida. E aí, quando eu ouvi aquela voz, eu disse: como assim? É isso mesmo. Quando alguém teve sede, você deu água. Quando alguém teve fome, você deu comida. Quando alguém sentiu frio, você cobriu. Quando alguém estava preso, você visitou. Você percebe que tem muitas áreas para a gente servir? Não é só num ambiente prisional, você tem um hospital, você tem uma praça. Ei, tem gente que entra e sai aqui sozinho e a gente nem percebe, porque a gente está preocupado com o nosso after. Eu vou terminar esse culto com a mesma frase que eu comecei. A resposta que você precisa para mudar a sua vida está na resposta que você vai dar depois que o Espírito Santo falou com você nessa pregação. Vou contar uma coisa. Tá com problema? Vem servir na igreja. Tá vivendo algumas crises diagnosticadas com muito respeito? Bota teu nome no Ame Seu Vizinho. Acabou um relacionamento? Vem servir na igreja. Serve alguém. Ei, você está doente? Estende a tua mão para quem está doente. Servir não é sobre quem você vai alcançar. Servir é sobre o alcance de Jesus em você. Em você, e aí você está na fonte, e aí você entende o primeiro amor, e aí você transborda, e isso vai continuar acontecendo, Fica em pé, igreja, fica em pé, vamos terminar orando, vamos terminar cantando, celebrando com a verdade da tua vida, do teu coração.